Quer dizer que é assim mesmo que funciona? Só que no Boa caso... tarde, Chico Mendes, dia 7 de junho de 2018. Estamos começando uma série chamada Deusas e Mulheres. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui de uma figura chamada Dulce Artes, mas ela tem outros nomes. Muito querida no bairro. Desenvolve um trabalho aqui há muitos e muitos anos. E vamos falar um pouco sobre política, sobre arte, sobre educação. Eu acredito que vocês vão ficar bem felizes, porque o que vai ser conversado agora é para despertar potenciais, é para a gente ajudar a transformar a sociedade. Essa pessoa que está do meu lado, ela tem essa energia, ela acredita e ela está nessa sintonia. Boa tarde, Dulce. Boa tarde. Seja bem-vinda. Olha, que legal, hein? Dulce, vamos começar um pouquinho falando do seu nascimento. Você nasceu aonde? Eu nasci em Araraquara, São Paulo. É interior do estado? Interior de São Paulo, uma cidade muito desenvolvida, maravilhosa. E você veio pra cá quando? Em 1967, nós íamos para cá, para São Miguel. E a minha avó gostava muito de São Paulo, né? Então, ela era assim, uma senhora baiana. Qual o nome de sua avó? Maria Rosa da Silva Camargo. Maria Rosa da Silva Camargo. Então ela veio aqui para São Paulo, né? E quer dizer, ela morava lá em Araraquara e tinha um parente nosso, um afilhado dela, que morava no Sumaré. E falava que era maravilhoso o centro, a capital, né? E ela teve muita curiosidade. Naqueles tempos ela tocava muito Beatles no rádio, né? E ela ouviu lá falar, deve ser que nem lá, em Londres. Sua avó... E ela quis vir pra cá por isso, ela achava que aqui era uma grande metrópole. Se não fosse até aquela hora, tinha tudo pra ser. Maravilha. Sua avó era uma mulher ativa? Uma mulher ativa, trabalhadora, lutadora, né? Então Muitas realizações. Então ela foi uma das suas referências. Minhas referências, realmente, a minha avó. Sua avó. Então mandar um salve pra Dona Maria, né? É isso aí, um salve para uma pessoa que não está, mas aqui em vida, né? Mas em espiritualidade e no que deixou, que foi a coragem, a vontade de fazer sempre alguma coisa, tá sempre renovando, assim como ela, que já morava lá em Araraquara e era legal, a vida que a gente tinha lá era maravilhosa. Só que ela queria dar um passo a mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês tinham dificuldades lá em Araraquara, mas vocês não pensaram em muitas dificuldades para vir para cá, né? Não é assim, minha avó, a gente tinha uma casa lá, bem no centro de Araraquara, Vila Xavier, né? E era uma casa de 1.500 metros quadrados na esquina. Sim. Uma rua que era pavimentada, só que lá é assim, não era asfalto. Era rua de paralelepípedo. Sim. E já tinha iluminação até. Quando era 9 horas da noite tinha cavalaria, e era assim, tinha um clima muito legal. Araraquara, cidade do sol, né? Morada do sol, né? Então, e a gente morava ali, tínhamos muitos parentes que ainda temos lá, né? Só que agora nem me lembro onde moram mais, que nós perdemos o contato, né? Com a família de lá. Mas tão próximo dali de onde a gente morava, nossos parentes sempre estavam ali frequentando nossa casa e os vizinhos também frequentavam ali. Tava até falando com umas alunas, né, que colocava aquele pedaço de carne ali, né, e girava ali naquele tronco, né, que é o rolê, né? Vocês tinham esse hábito lá? Tinha, e ficava assim televisão. Nem todos tinham televisão naquela época, né? Mas a nossa casa tinha televisão. Então o que acontecia? Todo mundo ia pra casa de televisão. E bem na época que já tinha a Copa, né? Que maravilha. Então eles iam na nossa casa já assistir aos jogos, né? Da Copa Mundial em casa. E fazer aquela fogueira enorme, em tempo de festa junina, tinha fogueiras de São João, essas coisas legais assim. Interessante. Ô Dulce, você veio pra cá, pra Dona Maria, e vieram quantas pessoas? Nós íamos em 11. Nossa, realmente uma comunidade, né? E muito unida, uma comunidade muito... Olha, nós nos unimos para vir
Mas você sabe que família é aquela luta, né? Um quer, vou para essa direção. Por fim, tivemos que ficar todos juntos para poder vencer, porque a dificuldade aqui não foi nada aquilo. Você vendeu uma casa de 1.500 metros quadrados, que lá valia até muito, né? Mas aqui chegamos, não tinha emprego, e assim aqui começou a nossa dificuldade. Vocês vieram para a Cidade Nova? Primeiramente, nós fomos, né, morar em Sumaré. Sumaré. Né? Sumaré. E então ali nós tivemos aquele contato com a minha avó, que tinha tanto a ideia de São Paulo, que era bem no centro mesmo, né? Sim. Ali já era, como é hoje, né? Desenvolvido. Então a gente passava pela São João. Quando a gente desembarcou de Araraquara, foi bem ali na Estação da Luz. Não foi no trem classe A, foi num outro, mas foi legal, foi bacana. A gente que era criança, estávamos todos felizes, né? E morando no Sumaré, você estava ali na sacada do prédio, que era um apartamento. Você sentia um clima de uma aventura, de uma viagem? Sentia, mas quando estávamos no Sumaré, quando a gente veio para São Miguel, o contato daquela cidade, que era tão desenvolvida como era Araraquara, e aqui São Miguel não era. Não era pavimentada, não tinha iluminação, não tinha aquele comércio que tinha Araraquara. Sim. Então o primeiro contato com a cidade de São Paulo foi com Sumaré. Uhum. E isso aí teve muito a ver até mesmo com a escolaridade, porque naquele ano em que a gente veio para cá, foi no mês de julho de 1967, e a gente que era criança sentiu aquilo. Sim. Sentiu, porque era uma diferença de ambiente e tudo. E julho estava... Adaptação, tudo estava demorou. frio naquele ano? Devia estar um pouco frio. Sim, porque o mês de julho em São Paulo às vezes é um mês... Na verdade, naquele tempo lá, era o tempo que o frio tinha até orvalho nas plantas, né? Nossa. Hoje não tem mais tanto. Isso é maravilhoso. Não é engraçado? O orvalho nas plantas é divino. Inclusive na escola, que eu fui estudar, que foi no Ataúfo, né? Bem próximo da Cidade Nova. Ataúfo Alves. Isso, Ataúfo Alves, né? Em homenagem ao cantor Ataúfo Alves, né? Então essa escola aí que foi fundada quase na mesma época, assim como o hospital também, quer dizer, a gente chegou numa época que estava se inaugurando uma escola, um hospital, o Tiro Setúbal. Então isso aí a gente viu até a vantagem, porque em Araraquara tinha escola próxima, hospital, mercado municipal, a igreja, né? Tudo era muito próximo dali e bem desenvolvido, muito lindo. Se você entrar lá hoje no site, se você entrar assim, Facebook Araraquara, você vê como é linda a Araraquara e organizada. Então, para vocês, conviver com esses ambientes foi algo como nascer e aprender a conviver com esses ambientes na cidade de Araraquara. Aqui foi um renascimento, né? Sim. E já com certas dificuldades, né? Muitas dificuldades, porque o que a gente não tinha lá, nós passamos a ter aqui. Porque minha avó lá, tipo lá assim, a minha avó trabalhava para uma família de pessoas muito ricas, que é a família Lupo, os fabricantes da meia Lupo. Ah, muito bem. Bem no centro de Araraquara eles moravam, a minha avó saía no fundo daquela mansão, né? E eu conseguia subir numa escada e espiar pelo muro e ver no fundo daquela casa quilômetros de plantação, assim, rasteira, né? Aquela grama. E lá no fundo, pomares. Era uma imensa propriedade. Uma imensa propriedade. No centro de Araraquara que dava fundo, né? Para esta chácara que eles tinham. Então, provavelmente, a família Lupo é uma das patronas da cidade. É a família Lupo e a família Guarnieri. Sim. Ainda hoje lá eles são candidatos, são prefeitos, a família representa. Inclusive entrei no Facebook e tem gente que lá comenta, poxa, essa família não sai de cima? Bom, Barbieri, né? Família Barbieri, Guarnieri Barbieri. Um abraço a todas essas famílias, sorte para vocês também. Dificuldades, mas a vida ela é feita de dificuldades, mas de belezas também, muitas belezas. Basta a gente abrir os olhos. Como é que entrou a arte na sua vida? A arte foi assim, quer ver? Naquele tempo, quando eu tinha 6 anos de idade, sim, eu já sabia que ia fazer publicidade, você acredita? Sim, você já gostava do orvalho? Aqui, ó, é assim, quer ver? Tinha a TV, que era a TV Empire Bonanza. Sim. E o seriado famoso da época era Bonanza.
Bonanza. Isso. Então, Ele ficou um longo tempo sendo tempo reprisado, né? Isto. Então, eu me imaginava como criança e menina, com 6 anos de idade, eu vou casar com um cara igual a este. Quer dizer, tava aquela coisa da americanização, daquela influência. E processo. Isso porque era um filme de época que não tinha a ver com a nossa época, Sim, né? mas aí aguçava a sua imaginação, né? Isso. O filme aguça a nossa imaginação. Então, e a minha avó cantarolava aquelas músicas de, de Carmen Miranda, meu avô de Ataúfo Alves, e toda essa nostalgia, isso também influencia no nosso gosto musical. Sim. Você vê isso, acompanha a gente pela vida toda, né? E esses dois artistas que você está falando, eles cantaram muita coisa sobre o Brasil, né? Isso, assim como Ari Barroso, né? Que era a Aquarela do Brasil, né? Sim. Eles já cantavam o cotidiano do cidadão, do malandro, daquele homem da noite. Essas são suas referências aí, né? De musicais de dentro da sua casa? Dentro da minha casa, sempre porque meu avô tocava cavaquinho, né? Então ele tocava ali ao som do cavaquinho, cantarolando essas músicas. Que coisa maravilhosa. Agora, quanto ao Dulce Arte, tem a ver assim, então. Tinha aquelas propagandas na televisão da Gessilever, que hoje é Omo, né? Sim. Mas o fabricante é a Gessilever ainda, né? Então o que acontece? Eles faziam promoção onde as mães, as donas de casas, elas juntavam cupons e ganhavam entrada na matinê do cinema. E assim, aos 6 anos de idade e pouco, né? Eu fui pela primeira vez ao cinema e assisti ao filme que deixa eu ver qual o nome. Bonequinha de Luxo. Se eu não me engano é com Jack Nicholson. Acho que Bonequinha de Luxo, acho que é com Jack Nicholson. Eu acho. Depois nós vamos ver e aí a gente dá a resposta certa aí pra vocês. Então eu já tive esse contato com o cinema e na televisão a gente via esses comerciais da Gessilever, né? Olha só o tipo da música, ó. O muda brilha a brancura, quando a velha dorme, cai a dentadura, né? E tinha aquele comercial, não me deixe bater, que eu não, né? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas, então, cobertores Paraíba, aquela coisa. Então eu já estava gostando daquilo. Sim. E ouvindo rádio, já era a Rádio Nacional, que era o Silvio Santos. Então tudo isso aí era uma coisa maravilhosa. Então era televisão, era rádio, com muita influência, novelas em rádio. Então tudo isso tinha a ver com a época. Sim. Beatles lá. Me diga uma coisa, você falou sobre o Bonequinha de Luxo. Mas nesse período a gente já tinha passado pela chanchada e estava acontecendo o movimento da porno chanchada. Você chegou a ver alguma coisa de filme nesse sentido? Era muito reduzido, era muito centralizado, não chegava pra gente? Não. Eu acho que essa porno chanchada foi um pouquinho depois, né? Sim. Tipo 1970, não é? Sim. Então. E antes disso foi a chanchada. Apesar de que, na verdade, se foi na época que já 1960 rock and roll, Beatles já estava acontecendo, então já tinha, nesta época ainda estavam homenageando aquela década, né? Sim, de 40, 50, Minha Borba, Aurora Miranda, aquela gente toda. Muita né? gente boa. Então já estavam trabalhando isso, já estavam se adiantando nesse estilo de vanguarda e tudo mais, mas eles estavam rememorando aquilo ali, porque até hoje, né? Tá presente. Você vê na televisão, você vê, assim, assiste as novelas hoje, eles dão uma voltinha lá no passado. Sim. Nesta época. São referência, né? Porque época de ouro. Sim. Chamam de época do ouro, né? Perfeito. A cultura tinha valor, tudo que você fazia tinha valor. E a música, ela acompanha o tempo, ela modifica os hábitos e costumes também. Mas tem aquelas coisas que ficaram muito, assim, que foram muito legal desta época aí, né? Em matéria de tudo, em criação. Sim. O cinema, a sétima arte, a televisão, nem todo mundo tinha, era grande novidade, como hoje é o computador. Em 1987 por aí começou, né? A se tornar mais popular. Mais popular, né? Que ainda não é. E ainda hoje não é. 2018. E ainda não é. Não é. E é verdade. Todo cidadão tem direito a ter um computador em casa. Na escola, uma conexão decente para poder usar. Isso. E não é nada difícil de executar. Não é mesmo. Você
uma boa vontade de fazer isso, é possível. Alguém que é pela cultura, Sim, sim, não é mesmo? E pelo desenvolvimento social, político, sim. cultural em todo sentido, né? Porque a internet é tudo isso. Tem ali o social, tem o cultural, né? A pesquisa que nós fazemos, né? Os Tia- professores na escola com web aula, né? Sim, nos abre várias oportunidades, né? Verdade, quando você digita lá uma palavra, sai muita coisa, é como dicionário. É a página de um dicionário. Quando você coloca, por exemplo, a palavra razão, sai todo o significado, né? E dessa forma eu escrevi um musical. Olha, Através de uma Dulce, palavra. perfeito. Eu quero combinar com você. E assim também a internet. Quer dizer, você digita aquela palavra, você faz o proveito, como você quiser. Tira o Nós, proveito. nós vamos deixar combinado aqui que gravaremos mais um programa da série Deusas e Mulheres. A gente vai voltar pegando essa deixa que é um musical que Dulce escreveu, que se chama Razão do Samba. Exatamente. A gente está iniciando essa série aqui e vamos voltar em breve com Dulce Artes. Ela vai voltar com o violão dela, vai voltar com dicas de livros e vai contar ainda muita história, porque ela está só começando. Ah, e Eu começando mesmo, hein? Eu gostaria de deixar aqui uma... É uma poesia, é uma canção. Atraca, atraca. Quem vem na onda é Nanã. Quem vem na onda é Nanã. É Nanã, é Oxum. É Oxum, é Nanã. É a sereia do mar. Queria agradecer aqui Dulce Artes. Um abraço. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos nós. Olha, a mensagem que eu deixo é para que vocês assistam, né, a continuidade dessa entrevista, que é muito importante, porque eu tenho certeza que essa entrevista possa incentivar a vocês que estão aí do outro lado assistindo, porque pode ter certeza, através da história de uma pessoa e de outra, que nós podemos dar valor ao que nós fazemos também, né, a você, ao que você faz. Você vai ver que de repente uma pessoa tão simples como eu, no que eu faço, você de repente possa fazer mais, e o que você faz também deve ser considerado. Tá legal? Gratidão, Dulce Artes. Até breve, gente. Obrigada. Beijão.